Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, como sempre só relembrando, né, que todas as informações ditas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, né, hoje dia 24 de agosto, quarta-feira, em primeiro lugar, acho que o principal tema aí, né, nos últimos dias aí, mundialmente, foi um aumento da crise energética, né? Como já vinha comentando aqui, a atual situação aí, né, de muito calor na Europa, mas agora também a China também vem sofrendo agora um pouco com a seca, o próprio Estados Unidos em alguns lugares de plantação ali. Mas a crise energética agora chega de forma muito mais clara na China, né? A China, para quem às vezes, enfim, não sabe, né, tem um parque hidrelétrico também muito grande. Claro que ela não tem um parque hidrelétrico proporcionalmente, né, do tamanho do brasileiro, mas sim, talvez seja a principal fonte de energia na China, né? Junto com o carvão, que também é muito relevante. Então, até em vista dessas altas temperaturas, né, também houve ali problemas, né, em alguns rios chineses, principalmente o Yangtze, que é o rio azul, o maior rio da China, que supre ali diversas hidrelétricas no país e também é usado até para algum nível de transporte fluvial. Então, principalmente na província de Sichuan, né, que é uma província ali que está mais próxima a essas hidrelétricas, mas que também, digamos, entre aspas, exporta energia, inclusive para Xangai. Foram vistas ali diversas recomendações do governo para se gastar menos energia. Isso afetou diversas indústrias, por exemplo, diversos fornecedores de empresas de carros elétricos, como a Tesla, a NIO, que aliás nem são, algumas delas nem são sediadas em Sichuan, mas tem muitos fornecedores lá. O setor de alumínio, que também tem grandes empresas de alumínio ali naquela região, e é um setor, como já comentei aqui várias vezes em edições passadas, muito eletrointensivo, né? Ou seja, depende muito da eletricidade, de uso de eletricidade, né? Também teve racionamentos fortes. Junto com isso, né, essa falta de água, não é só para o elétrico, né? Também tem um problema sério para a questão de alimentos, né? Querendo ou não, 48% mais ou menos do arroz chinês que a China produz, né, tá ali plantado na região de Sichuan, então isso também é um problema sério. Isso também pode acabar impactando de forma muito séria as plantações de milho chinesas, né? Por mais que a China seja um importador de milho, ela também tem uma produção própria razoavelmente robusta, e como até comentei, né, a pressa chinesa em certificar o milho brasileiro tinha alguma ligação com isso, né? Ou seja, além da guerra comercial com os Estados Unidos, que leva a China a procurar outros fornecedores, já que a China importa seu milho principalmente dos Estados Unidos, também tinha esse medo de uma queda da produção interna, né? Lembrando que, como eu já comentei aqui também outras vezes, a maior parte da alimentação dos chineses vem de carne suína, né? E basicamente a principal ali, fonte de alimento para esses porcos, né, que acabam sendo a principal proteína animal dos chineses, acaba sendo tanto farelo de soja quanto milho, né? Então a soja, enfim, a China já importa muito, e agora também ela acabou de aprovar aí a importação de milho brasileiro, e isso sim, né, você acaba tendo efeitos indiretos na cadeia, porque a China já vinha lidando ali, como eu comentei, com o problema do aumento do preço dos porcos, né? Inclusive até se tornou um listado ali na bolsa de Xangai, né? O comércio de porcos vivos, digamos assim, né? Ou seja, quanto seria o valor do porco. E isso já vinha aumentando, o governo chinês já vinha aumentando ali algumas medidas para tentar diminuir um pouco esse crescimento, né? Ou seja, ele acabava ali vendendo, ele tem reservas, né? Como na China funciona com a maior parte dos produtos, eles têm reservas governamentais de muitos produtos, e eles tinham ali algum nível de estoque de carne suína e resolveram vender um pouco daquilo, também pediram para os produtores serem mais ágeis ali na distribuição de produtos, a buscarem menores margens de lucro. Isso até segurou um pouquinho o preço dos porcos em algum momento, né? Mas isso não parece sustentável, primeiro, pelo aumento do preço do milho, que provavelmente não vai se restringir ao milho. A soja também deve sentir efeitos disso, diretos e indiretos, né? Uma vez que o farelo de soja pode ser um substituto do milho. E também lembrando que, claro, essas questões, como eu comentei até aqui, né, de seca também afetam a Europa, que também, também produz, claro que menos que Brasil, Estados Unidos e até mesmo do que China, né? Assim, se a gente pegar os países individualmente, mas a Europa produz, sim, de forma grande, bastante cereais, como bastante... Não vou falar milho especificamente, né? Mas trigo, por exemplo, tem outros países europeus que produzem. Porque, por exemplo, você pegar, a gente ficou muito centrado, né? Eu digo a discussão mundial.
em Rússia e Ucrânia, porque são realmente grandes produtores que estão em guerra, principalmente de trigo, milho, malte, como eu já comentei aqui, mas na Europa você também tem grandes produtores de outros alimentos, né? E a seca também afeta a capacidade de plantio desses, né? Até porque quase todo país, por menor que seja a sua capacidade de plantio, ele tem alguma capacidade de plantio. E quando essa é diminuída, obviamente, os preços sobem, né? E a gente está num cenário muito delicado para preços de alimentos, tá? Parecia até ser uma coisa que poderia arrefecer um pouco devido ali ao fato de alguns navios estarem conseguindo sair da Ucrânia, principalmente com milho e trigo, após o acordo ali para a passagem de alguns navios junto com o apoio da Turquia ali. Mas isso agora pode ser insuficiente, considerando esse cenário de seca na China, tá? Isso leva, claro, seca e de aumento do custo de energia elétrica. E nisso a gente pode ver, sim, talvez uma China ainda mais ávida por comprar energia russa, ou seja, tanto gás natural, quanto carvão, quanto petróleo. E o curioso com isso é que a Europa também, né? A Alemanha mesmo hoje falou que tem medo ali que no outono, não estamos falando nem do inverno ainda, né? No outono alemão poderia ter algum nível de problema de suprimento, tanto para carvão quanto para petróleo. E lembrando aí que a União Europeia está ali naquele dilema, né? Se taxa ou não as importações de carvão da Rússia. Lembrando que outro grande exportador de carvão do mundo é a Indonésia, a Austrália também é relevante, mas eles exportam justamente para a China, né, e para a Índia também, que na verdade vem aumentando ali, principalmente a China, né, aumentou muito suas compras esse ano e na verdade os problemas hídricos deveriam levar a China a comprar mais carvão ainda. Então a gente pode ver também uma explosão ainda maior nos preços de carvão. Lembrando que hoje tem até um mapa muito interessante que estava circulando no Twitter, né? Mas eu não sei se é do Financial Times, falando ali sobre os custos, né? Por uma casa normal de energia na Europa, que algum tempo atrás ficariam na média ali de 100 euros, né? E claro, varia de país para país, porque era um mapa da Europa inteira. E hoje nos países mais baratos ali estaria na faixa de 400 euros, ou seja, 4 vezes mais. E, por exemplo, no Reino Unido estava acima de 600, na Alemanha eu acho que batia quase 700, na França também estava acima de 600, aí você pega nos países nórdicos também preços muito altos, acima de 500, 600, então assim, isso também passa a inviabilizar a atividade econômica europeia, principalmente para metais, como eu já comentei, né? Então assim, como eu já comentei aqui, isso acaba disruptando um monte de indústria, zinco, alumínio. Então, por um lado, o fato da China parecer estar de fato desacelerando, né? Isso não tem tanto a ver com a crise energética, mas sim com a crise de desemprego um nível muito menor, tá? Mas que alguns setores chineses têm algum nível de desemprego, mas mais pela questão do problema seríssimo imobiliário que a China vive, que era uma parte muito importante do PIB chinês. Mas assim, a princípio isso deveria jogar o preço de diversos produtos para baixo, né? Ou seja, a China produz muito aço, produz muito alumínio, produz muito zinco, produz muitas terras raras, e agora terá menos consumo. Por outro lado, o fato do nível de produção e de custo de energia também aumentar na China, né, leva a um aumento de custo geral, ou seja, e isso também estar aumentando na Europa, leva a aumento da capacidade ociosa e muitas dessas fábricas serem fechadas, algumas talvez para não reabrirem tão cedo, né? Então aí você quase chega num cenário em que você passaria eventualmente a ter um pequeno excesso de oferta para um mercado apertado de novo, com a inflação já nas máximas e com boa parte dos países não crescendo. Ou seja, não quero nem sei se isso vai acontecer, mas é um cenário que já dá para se começar a vislumbrar algum nível de estagnação, né? Que é a estagnação com inflação, ou seja, o preço das coisas subindo, mas o crescimento dos países estagnado, que é um desastre econômico, né? Os países que passam por isso, acho que saem realmente muito machucados, né? Outras sociedades quase. Então, assim, é um perigo muito grande ver isso em diversos países ao mesmo tempo. Isso, inclusive, leva à queda de regimes. Basta ver que aconteceu no Sri Lanka, o Paquistão e Bangladesh, que, aliás, os dois circundam ali a Índia, né? O Paquistão também ali um aliado chinês e americano ao mesmo tempo, de alguma forma. Mas a gente tem ali todos esses países sob muita pressão. O Egito, que gasta muito com importação de trigo, que deve aumentar ainda mais. E querendo ou não, é um país também um pouco estabilizador ali, por ter um exército mais forte do que alguns de seus vizinhos. Diria até mais no Oriente Médio, por causa da Península do Sinai. Então, assim, a gente pode ter efeitos em cadeia em muitos lugares, parte deles já aconteceram. A gente teve diversos golpes de Estado na África no que vem. Infelizmente, isso não parece que vai diminuir, né? Nos Estados Unidos, né, o que a gente teve ali de mais relevante, para ser mais prático sobre lá, acabou sendo o risco da quebra da safra de milho, pensando nessa questão
mais do milho mesmo, né, que vai acabar aumentando o preço de todos os tipos de alimentos. E o aumento ali das tensões com a proximidade das midterms, né, até por causa da visita ali, né, do FBI. Digo visita, na verdade, do mandado de busca e apreensão, né, que o FBI fez ali na casa do Donald Trump. Um aumento da retórica por parte dele, né, contra isso. Ao mesmo tempo também os democratas mais em campanha, todo mundo mais em campanha, né. E as midterms vão acabar determinando muito do que o governo Biden vai conseguir fazer daqui pra frente ou não, né. Conseguiu passar algumas medidas agora logo antes da eleição, uma tentativa de ganhar popularidade. Mas agora, até acabar essa questão dos midterms, os Estados Unidos acabam ficando um pouco estrangulados nessa situação e vamos ter que esperar um pouquinho para ver o que vai sair disso, né? Até vou um pouquinho antes hoje, normalmente eu falo até mais de área externa um pouquinho antes para o Brasil, vendo toda essa confusão, né, no mundo até energética. O Brasil, na verdade, por incrível que pareça, né, em pouquíssimas vezes na história a gente esteve numa situação privilegiada. Eu não acho que a gente esteja agora, e nunca é bom ver crises ainda mais mundiais, né, afetam todo mundo. Mas a questão dos alimentos, o Brasil vai estar assim, tá batendo recorde de produção esse ano na safrinha, deve ter recorde de milho, de soja. Então assim, isso vai ser vendido por preços altos, né? Ou seja, vai trazer bastante divisas para o país. Por outro lado, por exemplo, minério de ferro vai ter ali realmente provavelmente uma queda com toda essa crise chinesa, né? No valor da cotação que afeta aqui também. Infelizmente, aqui falando de produtos básicos, né, mas são algumas das principais pautas de importações brasileiras. O preço do frango, que já está muito alto, deve continuar. O preço dos suínos, que estão se recuperando, mas devem subir mais. Dos bovinos, que já vinham sofrendo nos Estados Unidos, tem potencial de subir. Então, algumas empresas aqui no Brasil e que acabam movimentando algumas regiões do país devem acabar indo bem, em parte por causa disso. E aí talvez resida a grande chance brasileira, né, que é muito difícil prever se vai ser aproveitada, e eu confesso que eu particularmente não tenho tanto otimismo que a gente vai conseguir aproveitar isso, mas a chance está parcialmente aí, que seria, né, o Brasil aproveitar até essas regras que a União Europeia está colocando com relação à energia mais limpa e os custos de energia proibitivos, né, na Europa e até na China aumentando um pouco, para vender melhor, né, o fato da gente ter uma energia que fundamentalmente limpa. A gente tem muita energia hidrelétrica aqui, que claro, também está exposta às crises como a gente já teve, mas o aumento da energia eólica, o aumento da energia solar que vem acontecendo no país, tanto que o Brasil é o terceiro maior país de investimento de energia eólica no mundo. Se utilizar, até mesmo, por que não, das reservas de gás natural que foram achadas no Brasil recentemente, o gás natural dentre esses... dentre os, digamos, entre as fontes, né, que são poluentes, é a menos poluente, tanto que a própria Europa colocou ali o gás natural como um combustível de transição, né, que seria considerado limpo. Investir em coisas em possibilidades de fabricação de hidrogênio verde, como foi feito, por exemplo, no Ceará, onde vai ter uma planta muito grande. Então, assim, acho que o Brasil tem vantagens competitivas para poder ganhar nesse ciclo. E o maior exemplo que eu sempre cito aqui, né, e, na verdade, quando eu digo o maior exemplo, é porque é o exemplo de uma empresa listada, que para mim isso é muito claro. É o caso da Companhia Brasileira de Alumínio, que provavelmente é o alumínio mais verde do mundo hoje, não ganhou um prêmio real por isso, mas eu acho que esse prêmio vai começar a ser dado porque, primeiro, alguns países vão levar a sério essa questão ambiental, outros vão ficar na retórica, porque é assim que funciona. Mas esse prêmio vai existir porque o nosso vai ser verde e mais barato, considerando o cenário que a gente está indo, ao menos no curto prazo, né? Então, é uma chance muito grande para o Brasil fazer isso com outros minerais que a gente extrai aqui e importa in natura. Então, assim, é uma chance realmente do Brasil construir uma indústria verdadeiramente verde que vai ser competitiva, se não para alguns lugares que vão acabar adotando de maneira marota, digamos assim, ou não totalmente, essas regras de fabricação mais verdes. Para os lugares que adotarem, o Brasil vai passar a ser o competidor com muita possibilidade de ser muito eficiente, né? Então, isso que o país deveria olhar, né? Olhando o cenário doméstico, a gente teve hoje a divulgação do IPCA, que foi um pouquinho até, se pegar o consenso ali, houve deflação novamente esse mês, né? Veio até um pouquinho, esperava até uma deflação um pouquinho maior, mas foi uma deflação relevante. E só para deixar claro aqui, tá? Quando eu falo deflação, a inflação no ano ainda tá altíssima, né? A gente fala em deflação nesse mês, né? A gente já tem uma inflação altíssima no ano e a gente teve um impacto e o mês de agosto ainda não acabou também, né? Isso é uma prévia do IPCA. Mas a gente também tem que ver aí que os últimos 2 meses foram, sim, os mais afetados pela queda dos preços dos combustíveis, pela diminuição do ICMS sobre telecomunicações, sobre várias outras coisas. É possível que em setembro também haja deflação, mas é complicado prever como vai ser dali para frente, né? E digo, muita gente acha que vai continuar dando deflação, estou falando aqui que eu realmente não sei prever, até pelos níveis de
de apreço no custo de energia, né, por exemplo, e até uma coisa que eu comentava aqui. Claro que a Petrobras tem que baixar os preços, aliás, eu acho até que precisaria sim de algum tipo de mudança na precificação, no PPI. Teria outras formas de se ver, eu acho que na verdade, até o que eu disse, chegou a ter projetos interessantes ali no Senado, como de usar os dividendos, enfim, não vou aqui entrar agora tanto nas especificidades, mas o fato é que o petróleo veio se reduzindo porque estava caindo lá fora, até de forma muito rápida, né? Porque normalmente, quando ele subiu, demorou-se mais para subir os preços, e isso porque tem se algum tipo de metodologia, olha, como os preços variam todos os dias, tem que ter algum tipo de amortização para a gente não ficar mudando o preço na bomba feito louco, né? Pode ser uma queda ou uma subida temporária, mas o fato é que caiu e houve muita festa, e claro, é ótimo que o preço do petróleo cai, mas o preço do petróleo já voltou a subir, já passou de $100 de novo, basicamente, já está muito próximo disso, de qualquer forma. E o dólar no Brasil não cedeu tanto. Então, assim, isso quer dizer que a Petrobras está tendo prejuízo? Não. Isso quer dizer que precisa subir o petróleo agora? Potencialmente não, e na prática não vai acontecer, porque a gente está perto de cenário eleitoral, né? Então duvido que qualquer governo subiria a gasolina agora, e não vai acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso é, pode ter um desajuste aí, não exatamente porque a empresa vai quebrar, porque não vai dar lucro, a Petrobras vai ter problema, não é isso. Até porque você pode ter formas de incentivar até ao ter energia um pouco mais barata, né? A grande questão é só isso ser assumido como política de Estado pro bem ou pro mal. Tem que se tomar essa decisão em algum momento, né? E o Brasil, na verdade, nunca tomou. Sempre ficou em cima do muro. Talvez quando subsidiou, tenha subsidiado até as fontes de energia que não eram as melhores, considerando que a gente tem etanol aqui, que a gente tem essas fontes renováveis que eu mencionei. Então acho que o Brasil tem que ficar muito atento a essa transição, claro, aproveitar o petróleo que tem, porque como eu já disse, não vai. A dependência do petróleo, por mais que seja romantizado com os carros elétricos, vai demorar ainda décadas pra gente ter uma redução muito relevante de petróleo, porque todas as indústrias usam, como a gente está vendo até com os problemas na Europa, a corda de petróleo hoje não tem substituto. E esses substitutos serem eficientes demoram alguns anos, ou seja, na melhor das hipóteses vai demorar bons anos. Isso não quer dizer que a gente tem que ignorar a crise climática, falando nada disso, falando só que o mundo real ele vai acontecendo se a gente quer ou não, né? Então tem que tomar esses cuidados, mas o que eu tô querendo dizer com isso é difícil prever essa inflação quando a gente vê esses custos aumentando, do petróleo, o custo provavelmente dos grãos já caído bastante, vai aumentar de novo. Então a gente tem riscos inflacionários no horizonte, e tem que ver muito bem, né? Porque como eles podem afetar a eleição, sem sombra de dúvida, provavelmente isso vai sendo manejado de uma forma e após a eleição de outra, né? Isso é bem possível. Então é para ficar de olho nisso, até porque isso acaba afetando aí muito a intenção de compra, como a economia roda, né? E como eu já disse aqui várias vezes também, por mais que possa até ter uma sensação térmica, como se diz, que as coisas não vão maravilhosamente bem, de fato o desemprego está caindo. É como eu digo, quando você vê em pesquisas mais complexas, você vê que ele caiu, mas as pessoas estão ganhando menos, né? Principalmente devido à inflação, elas têm salários que às vezes não dá para fazer muita coisa, mas digamos que é uma melhora quem não tinha um emprego ter um emprego, né? Então a gente tem toda essa confluência de coisas acontecendo ao mesmo tempo, bastante complexas e que deixam todo o cenário brasileiro bastante anuviado aí e complexo, né? Olhando para o mundo, né, vale aí comentar também, só de forma, eu não comentei isso no começo, mas acho que vale só um pequeno comentário, que o Michael Burry, né, o cara que tem até do filme A Grande Aposta, que é o Gareth Bale que interpreta, tem um livro também do Michael Lewis, que na verdade inspirou um livro muito bom sobre essa história, aí não é a história dele, né, a história de todos, do pessoal lá que tinha hipótese, tinha alguns, na verdade, talvez o Michael Burry tenha sido um dos primeiros a fazer essa hipótese, mas tinham vários outros, né, de que o mercado imobiliário americano iria ruir. Quando ele ruiu, eles ganharam fortunas ali com a queda e tal, né? E o filme A Grande Aposta deixa isso muito claro, que é o mesmo nome do filme do livro do Michael Lewis. E, bom, o Michael Burry vendeu todas as suas ações, né? E ele é meio que um profeta do apocalipse, já errou várias vezes nos últimos anos também. Mas, assim, tem muita gente achando que essa pequena recuperação dos mercados pode ser o início de um precipício. A ver, né? Mas caso a gente não tenha uma melhora consistente da economia chinesa e também fique numa situação meio estranha nos Estados Unidos, sim, os riscos existem, né, e tem que ser levados em conta. E nesse sentido dos riscos, ainda vale mencionar, né, que a tensão aumentou entre Rússia e Ucrânia de novo. Hoje mesmo, na verdade, o Zelensky até falou que estaria disposto a terminar a guerra hoje se a China prometesse... que a Rússia prometesse que não faria parasse de derramar sangue à toa, né, mas assim, parece muito mais uma retórica. Até porque os Estados Unidos... acabou de aprovar ali um dos maiores pacotes, e esses estão sendo quase mensais agora, ou semanais, né, para a guerra de $3 bilhões para ajudar a Ucrânia, ou seja, em equipamentos e tudo mais,
Então equipamentos no curto prazo não vão faltar para a Ucrânia, assim como também não estão faltando para a Rússia, apesar de, claro, os dois lados estarem um pouco cansados da guerra, não tem como, né? Cansados, digo, os combatentes, os equipamentos, tem que ter troca, ou seja, é muito complexo. Mas voltou-se ali a ter uma, uma nova tensão muito grande, né? A partir de que no final de semana mataram, né, a filha de um cara que, assim, no Twitter brasileiro até compararam ele com o Olavo de Carvalho, né? Seria o astrólogo do Putin, ou o Rasputin do Putin. Não vou entrar tanto nisso, quando a gente tiver pessoas que eu nem conhecia essa figura, pra falar a verdade, o Durdin, se eu não tô enganado. Nem vou falar o nome pra não falar errado. Mas era assim, um cara que tinha um livro, que era muito respeitado dentro das academias militares russas, tinha uma visão ali da Rússia dominando toda a Europa, ou seja, era uma visão influente, de alguma forma, provavelmente ela, sim, influenciava algumas ideias que o Putin provavelmente tem. Essa morte, sem sombra de dúvida, deixa os russos irritados, porque primeiro foi dentro de território russo, e depois na explosão do carro, né? E depois porque os ucranianos, de forma correta ou não, foram os acusados, né? Então, assim, se os ucranianos promoveram ali algum tipo de golpe dentro do território russo, pode ter certeza que a Rússia vai contra-atacar de alguma forma, né? Acho que isso é quase inconteste. Então, e também já tá com 6 meses de guerra, a Ucrânia também estava muito receosa de algum tipo de ataque mais pesado sobre Kiev por parte dos russos. Então a gente pode ver um recrudescimento da guerra aí nos próximos dias. Teve até um ataque numa estação de trem hoje na Ucrânia, então assim, eu acho que a Rússia pode tentar novos avanços, embora se a gente veja ali estrategistas militares comentando. Claro que tudo muda muito rápido numa guerra, né? Mas aí na atual situação das coisas, o tempo da guerra e como os avanços estão sendo, não está sendo muito fácil para nenhum dos dois lados conseguir qualquer tipo de avanço. Mas a gente pode ver sim uma ofensiva russa forte agora, e caso a Ucrânia consiga resistir, digamos, de forma bem essa ofensiva, pode até ter uma contraofensiva na sequência. Então podem vir a ser semanas de mais tensão na guerra, tá? Agora aqui meio que para terminar, já acabei falando de um cenário mais amplo, de fora, tá? Sobre a Bolsa Brasileira. A gente provavelmente vai ter semanas agitadas, até porque a eleição tá ficando mais próxima, a temperatura aumenta, de forma geral. Lá fora também a gente tem muitas incertezas, né? A Bolsa Americana voltando a cair, essas incertezas sobre China. Mas assim, se o mundo não sofrer grandes problemas, a Bolsa continua, muitas ações continuam não estando caras, mas o risco está aí bem evidente, né? Principalmente porque, claro, ações que estavam sim muito baratas talvez continuem muito baratas. Também ganharam, principalmente de varejo, construção civil, ganharam muito momento aí, né? Subiram forte, se a gente for pensar das mínimas, com a deflação, com a perspectiva de coisas melhores, mas como eu disse, o horizonte é um pouco nublado, é difícil prever tudo o que vai acontecer. Então vale a pena andar com cuidado aí, né, para esse futuro que é complexo. Para terminar, uma operação que aconteceu que eu acho que vale a pena mencionar, né? A PepsiCo, que era dona da Mabel, e há muitos anos parecia querer passar a Mabel para frente, e há muitas vezes a M. Dias Branco foi tida como talvez o comprador natural dessa empresa, por ser a líder de fabricante de biscoitos no Brasil. Aconteceu que, na verdade, quem comprou esse preço foi a Camil, né, que é a famosa produtora de arroz, e para quem não sabe, a Camil veio fazendo movimentos ali para ter outros produtos, comprou marcas de café, comprou também produtos em outros países, né, de arroz. Então, assim, e o que é interessante, na verdade, é que a PepsiCo, desde que comprou a Mabel, basicamente não conseguiu aumentar as vendas da empresa, teve até muitos problemas para gerir ela, né? E até curioso que junto com a venda das fábricas da Mabel, ela também acabou licenciando a marca Toddy para biscoitos, que da Pepsi era o biscoito que mais vendia, salvo engano, por 10 anos foi essa licença. O caso ainda está no CAD, vai ter que ser aprovado, mas sendo aprovado, o que provavelmente será, a Camil pega aí fábricas com acessibilidade alta da Mabel, então você pode até ver um movimento aí firme no mercado de biscoitos, né, de bolachas, enfim. Mas aí o que vale mencionar, que é importante, é que, por exemplo, a M. Dias Branco já era do setor, teria mais sinergias e não quis comprar a empresa, né? E outros concorrentes também que já estão mais focados nesse setor do que a Camil não quiseram. Então, claro que isso deixa todo mundo ali atento, mas vale mencionar que a PepsiCo, quando comprou a Mabel alguns anos atrás, pagou 800 milhões, e de acordo com uma apuração do valor, a Camil teria pagado apenas 200 para comprar a empresa hoje da PepsiCo. Então isso só demonstra que a empresa realmente era uma dor de cabeça para a Pepsi, né? A Pepsi vendeu por um quarto do que comprou. Se você considerar em dólar, provavelmente pior ainda, porque o dólar devia estar valendo menos na época, né? Ou seja, um desastre essa aquisição. Foi feita lá atrás, mas enfim, muito ruim. E junto com ela, com essa venda, né, que acabou de acontecer, você acaba tendo também
o licenciamento da marca Toddy, que na verdade, ou seja, foi uma coisa a mais que a Pepsi, né, jogou para Camil aceitar o negócio. Então demonstra o nível de desespero da Pepsi para sair desse negócio. Para Camil, uma ótima oportunidade a esses preços. Bom, por hoje é só. Essa semana vai acabar tendo só essa edição. Mas semana que vem eu volto na terça. Normalmente a semana eu não consigo gravar na terça, acabou ficando para quarta. Mas semana que vem volta a programação normal. Valeu, até a próxima.